gente volta a falar sobre a instabilidade do solo nos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Preste atenção, você que está acompanhando a cidade. Mais imóveis vão precisar ser desocupados. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o defensor público. Ainda não, daqui a pouquinho com o defensor público. Antes, o Neto Mota tem as informações para a gente. Esse dado que foi, inclusive, essa informação foi confirmada pela Braskem agora no finalzinho da tarde, né, Neto Mota? Ou seja, são quase 800, cerca de 800 imóveis que até agora não apareciam no mapa de risco. Não é isso, Neto? Boa noite. Edson, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Isso mesmo, hoje pela manhã a Braskem se reuniu com alguns órgãos, entre eles o Ministério Público de Alagoas, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado. Nessa reunião foram apresentados 3 estudos de 3 empresas internacionais e distintas que trabalham aí, realizam estudos específicos de subsolo, e dentro desse estudo está uma nova área com 800 imóveis aqui de Maceió que devem ser evacuados nesse programa aí de evacuação da Braskem por conta das atividades de mineração. Dentro desse trabalho adicional, cerca de mais 3 bilhões de reais devem ser necessários para evacuar essas 800 casas. Só lembrando que esse mapa e a região onde estão localizados esses imóveis não foram divulgados. A princípio, a Braskem informou que essa reunião, o Ministério Público Federal também deu essa informação, que essa reunião foi para repassar esse mapa às autoridades, que em breve devem fazer essa divulgação, porque ainda estão vendo como serão inclusos nesses estudos essas novas áreas que precisarão ser evacuadas. A gente tem alguns dados que foram repassados pela Braskem do programa de desocupação. Até agora, 7.558 haviam sido identificados, imóveis que estavam aí em áreas de risco, e mais 212 imóveis foram identificados também como áreas de risco pela Junta Técnica. Até agora, 5.000 mudanças foram realizadas e 20.000 moradores, segundo a Braskem, estão fora das áreas de risco. É uma notícia que, como você falou, Edson Moura, chegou agora no finzinho da tarde. Ministério Público Federal, Braskem também confirmaram essa informação, e ainda em nota a Braskem informou que continua trabalhando pela segurança dos moradores dessas regiões. Eu volto com você, Edson Moura. Pois é, a gente estava vendo as imagens, quando você estava falando, né, as imagens aéreas das regiões que já foram desocupadas. É uma área realmente enorme, né, somando o que já foi desocupado, né, o que está sendo negociado, a todos os imóveis que estão aí na área, a gente chega a quase 8.500 imóveis. Obrigado, Neto Mota, pelas suas informações. A gente continua nesse assunto, porque agora a gente vai falar com o defensor público exatamente sobre essa desocupação, como eles receberam essa informação. Por favor, produção, coloca por gentileza aqui a informação no ponto para a gente trazer exatamente agora. Falando ainda nesse assunto, a gente vai conversar com o defensor público geral de Alagoas, Carlos Eduardo Monteiro, que está conosco pela internet e vai comentar realmente essa nova informação em relação a mais essa área aí de mais 800 imóveis. Boa noite, doutor Carlos, bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas, né? Como é que a Defensoria recebeu? Vocês já tinham sido comunicados dessa informação, desses estudos, né, que foram confirmados pela Braskem nesta terça-feira? Boa noite. Boa noite, Edson. É importante frisar que na manhã de hoje nós fizemos uma reunião com a Braskem às 8h30 da manhã, antes da abertura da Bolsa de Valores, até porque informações como essa repercutem na Bolsa, já que a Braskem possui ativos negociados na Bolsa. Então, às 8h30, eles passaram informação para a gente que não nos surpreende. A nossa ação civil pública, a nossa CP, tem como objeto e é baseado em laudos da CPRM. No acordo que foi feito, a Braskem reconheceu 50% do problema, ou seja, outros 50% ainda permanecem no processo. Essa ampliação nada mais é do que reconhecer aquilo que nós defendemos no processo. Ampliou mais um pouco. O objeto do processo ainda é mais amplo e a expectativa é que, ao final, a Braskem reconheça toda a área que nós delimitamos
no processo, como objeto do processo. Houve uma ampliação agora, que é o reconhecimento de que essas áreas que nós já defendemos no processo também estão sendo afetadas. São mais 800 imóveis que demandará da Braskem um aporte de 300 milhões de reais, então, para que faça jus à indenização de todos esses moradores que serão alcançados neste momento, certo? Então, estamos só finalizando a questão da delimitação da área para que as pessoas já ingressem no programa de mudança, no programa do auxílio aluguel, bem como no programa de indenizações. Doutor Carlos, com o somatório, né, confirmado que já estava incluso, com mais esses 800, a gente chega a quase 8.500. O senhor falou que até antes desses 800 eram 50%. A Defensoria acredita, então, que mais de 15 mil imóveis, ao final, devem estar inseridos nessas áreas que precisam ser desocupados, é isso? Sim, baseado, claro, nos laudos que foram entregues ainda em 2019. E aqui eu quero enaltecer o acerto que foi o trabalho feito pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, junto com a Defesa Civil. Então, eu acredito nesses laudos, confio cegamente nesses laudos, porque hoje é o que nós estamos vendo na prática, as rachaduras aumentando, o solo ainda em movimento. Então, acreditamos e defendemos até o final que o objeto da ação é bem mais amplo e que a Braskem precisa ser responsabilizada por toda essa área que ainda é objeto do processo. No acordo foi 50%, então precisamos alcançar os outros 50%. Doutor Carlos, em relação às novas áreas, a gente também consultou a Braskem, o senhor acabou de falar também de que elas ainda estão sendo determinadas, no caso, colocadas no mapa. Então, assim, existe um prazo de quando, por exemplo, muitos moradores que moram na região ficam preocupados, querem ter, né, essa ansiedade, e a gente entende, porque, como a gente mostrou agora há pouco, né, de um lado da rua, por exemplo, as casas foram desocupadas, do outro não tinham sido reconhecidas ainda como área de risco. Tem um prazo? Vocês estão trabalhando com algum tipo de prazo? A Braskem tem um prazo para apresentar esse novo mapa, defensor? Sim, a Braskem já informou os dados, né? Cabendo agora à Defesa Civis municipais e nacional a delimitação com base nos dados apresentados pela Braskem. O problema é urgente, nós sempre trabalhamos com urgência, então cremos que no mais tardar semana que vem nós já teremos essa delimitação e já atuaremos para que essa localização seja também evacuada, mas garantindo os direitos de todos os moradores. Em relação, não sei se o senhor deve ter acompanhado com certeza, essa semana a gente teve uma visita semana passada, na verdade, da Defesa Civil em alguns imóveis já no bairro do Farol. E aí muitos moradores ficaram preocupados também se essa amplitude, na verdade, essa ampliação desses imóveis também abrange o bairro do Farol. Há essa informação ou ainda não é possível falar? Ainda não é possível. Perdemos o contato. Agora sim, defensor, me ouve? Nós perdemos o contato com o senhor. Não sei se o senhor me ouve. A gente ficou sem o seu áudio. Defensor, me ouve? Eu acho que vai precisar restabelecer a conexão. Exatamente. Vamos tentar restabelecer a conexão, mas dados importantes que o defensor trouxe agora para a gente. Primeiro, de que, segundo a Defensoria, esse processo vai chegar a mais de 15 mil imóveis. Nós temos hoje 8.500 reconhecidos pela Braskem, mas esse processo, essa ação pública deve abranger mais de 15 mil imóveis nesses bairros, tá? A gente está tentando reconectar pela internet essa conversa que nós estamos tendo com o defensor Carlos Eduardo Monteiro, defensor geral aqui público de Alagoas, tá? A gente estava conversando com ele pela internet, ele trouxe essa informação de que até antes desses 800 imóveis, a Braskem já tinha reconhecido 50% dos imóveis, né? Então, ou seja, se já tinham quase 8 mil, você multiplica por 2 para chegar aos outros 50%. A questão agora é saber de onde estão esses 800 imóveis novos, né? Esse mapa só será divulgado
na semana que vem. Como falou o defensor, né, a Braskem passou a informação e quem vai trazer exatamente o novo mapa, delimitar, na verdade, essa nova área, é justamente a Defesa Civil Estadual, a Defesa Civil Federal também, né, nacional. Então a gente vai aguardar exatamente. Não conseguimos se conectar com o defensor? Estamos tentando, vamos tentar mais uma vez. Essas imagens são impressionantes, foram feitas no mês passado pela produção da TV Pajuçara, pelo jornalismo da TV Pajuçara, nas áreas já desocupadas, em matérias especiais do Tiago Elcias, na reestreia do Balanço Geral Alagoas. E quando a gente olha realmente essas áreas já desocupadas, a gente tem uma dimensão do problema. Uma dimensão de quantas famílias precisaram deixar suas casas, mesmo indenizadas, mesmo, de certa forma, recebendo um valor pela sua casa, mas é a questão de você ter toda uma história, né, nesses imóveis. E precisar sair não porque você quer sair, não porque você comprou uma nova residência, não porque você quer mudar de bairro, de cidade, mas é uma necessidade, quase uma obrigação por conta do que aconteceu. E aí você amplia isso aí para mais 50%, como falou o defensor. Nós temos hoje quase 8.500 e essa ação, né, civil pública deve chegar a mais de 15 mil. O defensor voltou conosco. Defensor, me ouve agora? A pergunta era sobre o bairro do Farol. Já podemos falar que esses 800 imóveis, algum se encontra nesse outro bairro que também teve visitas da Defesa Civil? Certo. Estudos ainda estão sendo feitos naquela região, Edson. E nós estamos aguardando, já oficiamos a Defesa Civil para, assim que tiverem a conclusão a respeito dessas novas rachaduras que apareceram no bairro do Farol, que nos sejam repassadas. Então, ainda não temos conclusão a respeito dessa novidade, né? Dessas novas rachaduras que está afetando também o bairro do Farol, que está também causando angústia para a população daqueles bairros. Os 800 imóveis são nas áreas que já são conhecidas, então, né? Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto, não é isso? Isso, é uma ampliação ali já na região que já é reconhecida, principalmente no bairro do Bebedouro. Defensor, muito obrigado pelas suas informações. A gente gosta sempre de trazer essa informação mais detalhada, porque a gente está falando de vidas, né? De pessoas que tiveram que deixar suas casas, estão tendo que deixar suas casas, não porque quiseram, como eu estava comentando, mas por algo que não dependia deles. E claro que a Defensoria Pública acompanha de perto, né, essa ação. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição, sempre que precisar.